Eu sou Eduardo Miranda, sou de Feira de Santana, tenho quase 2 anos aqui em Salvador. Estou aqui na UFBA fazendo um doutorado em Educação, onde eu discuto questões de corpo, educação e negritude, com foco na Lei 10.639. Sou formado em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre em Desenho e Cultura e Interatividade também pela UFES, onde desenvolvi uma pesquisa de mestrado que teve como foco de pesquisa um bairro da minha cidade, de Feira de Santana, que é uma territorialidade que tem toda a sua história traçada e perpetuada através de elementos africanos e afro-brasileiros. Isso me motivou a fazer o doutorado em Educação, também com essa discussão afro, principalmente nos cursos de formação de professores aqui da FACED, da Faculdade de Educação da UFBA, onde eu estou como professor dos cursos de Pedagogia e Geografia. Então, eu venho uma trajetória de muitos brasileiros da educação básica, onde eu não tive a oportunidade de me entender enquanto afro-brasileiro. Venho de uma família também que meus pais sempre tiveram essa negação do que é ser afro, do que se entender como afro-brasileiro. E por incrível que pareça, quem me mostrou que eu era afro-brasileiro foi uma experiência enquanto estagiário. Durante a graduação, eu estagiei em uma escola que ficava em uma remanescente de quilombola chamado Bonfim de Feira, no município de Feira de Santana. E foi aquele locus de estágio de prática docente que me oportunizou a me entender enquanto afro-brasileiro. Até porque todo o currículo da educação básica na qual eu fui educado, ele é traçado por um viés eurocêntrico, um viés branco, um viés onde o negro não tem o direito de fala, não existe. Então os elementos da epistemologia africana e indígena, eles, na minha formação, não apareceram. Também não apareceu na graduação. Foi a minha prática docente, enquanto estagiário, que me motivou a buscar esse conhecimento e reconstruir a minha identidade pessoal e profissional. E hoje, me entender enquanto afro-brasileiro. Então foi uma busca meio que solitária, sem muito respaldo acadêmico, do ponto de vista de que outros professores que fizeram a minha formação levassem essa discussão para a sala de aula. Então hoje eu tento fazer um pouco do que não foi feito na minha formação dos meus colegas, que é discutir de que forma a geografia pode mesclar e trabalhar com as questões da cultura africana e afro-brasileira que está no nosso território, está no nosso dia a dia, está no cotidiano de Salvador e de tantas outras cidades baianas e brasileiras. A minha concepção ela não é traçada sozinho, né? Ela parte de um arcabouço teórico que trago diversos autores da literatura das culturas negras, dentre eles Muniz Sodré, professora Nacimária Luz, Marco Aurélio Luz do Patrocínio, professor Luiz Vitor Castro Júnior da UFES e tantos outros que de alguma forma contribuíram para que hoje eu entenda o que é um recorte africano e afro-brasileiro. Então pensar em africanidades é pensar uma outra forma de entender o mundo, que não precisa ser necessariamente apresentada e compreendida através de elementos do positivismo, através de elementos do material. Nós temos uma vida e uma construção social que ela também é pautada na percepção, ela também é construída a partir de elementos do invisível, do campo do imaterial. Então pensar africanidades é pensar para além de tudo isso que está no campo do visível, e sim também no campo do invisível. Como muitos autores dizem, né, até mesmo Milton Santos, que é da minha formação acadêmica, quando nós pensamos em geografia, temos que pensar geografia não só naquilo que é o mensurável, o palpável, mas a geografia também ela se dá no campo do gestual, dos afetos, do cheiro, do gosto. E tudo isso tem respaldo na cultura africana e afro-brasileira. Falar da cultura africana se torna uma tarefa super difícil. Difícil porque é um processo de desconstrução, onde muitos alunos possuem 18, 19, 20, 40, 50 anos reafirmando uma cultura eurocêntrica, uma cultura branca e que nem sempre condiz com o seu recorte social, com o seu recorte econômico, com o seu recorte étnico-racial. Então você tentar conversar com uma pessoa, com um aluno no meu caso, um educando ou uma educanda, com 30 anos de história de vida, com educação básica que reforçou os elementos da cosmovisão ocidental. Você tentar desconstruir 30 anos de história não é fácil. Então, eu parto muito do pressuposto de que o campo da sensibilização é que pode fazer a diferença. A diferença de que, tudo bem, nós temos uma sociedade europeia, eurocêntrica, mas também temos uma sociedade que ela ritualiza cotidianamente
os saberes e valores da cosmovisão africana. Está no nosso dia a dia, está na nossa paisagem, nos lugares que nós frequentamos, só que o nosso olhar não está treinado para perceber que no cotidiano de Salvador esses elementos aparecem de forma muito gritante, de forma tanto no vestuário, quanto na alimentação, quanto na música, quanto no nosso corpo, as músicas que nós escutamos, a produção que vem dos bairros mais periféricos, tudo isso tem um aporte na cultura africana e afro-brasileira. Porém, o nosso olhar não está treinado para perceber que isso tem um legado muito forte, que, como a professora Marisa de Santana diz, é um legado africano, que está aqui no nosso cotidiano, só que acabam associando muito o legado africano apenas às questões da religiosidade. Está muito para além da religião. Quando eu tento discutir a Lei 10.639 na educação básica e no nível superior, eu tento fazer essa separação de que educação é uma coisa e religião está do outro lado. Então nós temos que pensar que é discutir história e cultura. História e cultura está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Esse semestre eu tive acesso a um livro, a um texto da professora Nacimária Luz, do Patrocínio, que ela diz que é preciso africanizar as universidades. Nós temos as universidades brasileiras, elas são muito pautadas no pensamento ocidental, no pensamento eurocêntrico. Então, como é que eu vou trabalhar isso numa sala de aula que ela está totalmente segmentada, ela vem mais ou menos, 200, 300 anos, onde o negro não teve acesso a um ensino de qualidade, temos um pouco mais de 10 anos de cotas, o negro começou a ter maior inserção na universidade, só que as discussões do ponto de vista acadêmico ainda continuam negligenciando, continuam excluindo, e como muitos autores falam, acaba soterrando vivo essa cultura que ela vem do legado africano e que infelizmente não tem acesso às salas de aula da universidade. E tem a Lei 10.000, como eu acabei de falar, 10.639, que torna obrigatório que todo professor da educação básica discuta história e cultura africana na educação básica. Porém, o ensino superior não tem a obrigação de fornecer esse componente curricular como atividade obrigatória. Então, o aluno da graduação, ele faz se ele tiver interesse. Porém, quando ele vai para a sala de aula trabalhar, a depender da coordenação pedagógica que ele encontre, ou da direção da escola, ele vai ser obrigado a trabalhar, porque é lei federal. Se é lei, você tem que cumprir. Então, fica um pouco incoerente ter uma lei para a educação básica, mas não ter a mesma lei que seja reforçada no ensino superior. Temos que rever essa questão e também torná-la obrigatória no nível superior, para que os alunos não fiquem apenas no campo do eu escolho ou não escolho cursar História e Cultura Africana na universidade. Então precisa rever essa questão. Metodologia especializada, ainda posso dizer que está em construção. Tem diversos materiais já disponíveis, tem mesmo um site do governo, do MEC, né, que é o Kit A Cor da Cultura, que ele traz alguns volumes que apresentam metodologias de como trabalhar, como aprender, como ensinar História e Cultura Africana na educação básica. É um material que ele está quase que todo voltado para pedagogos, mas não impede que nenhum outro licenciado tenha acesso a esse material e de alguma forma associe a sua discussão. No meu caso eu venho da geografia e utilizo esse arcabouço teórico para mesclar de que forma a geografia pode ser trabalhada com essas discussões que estão no Kit A Cor da Cultura. Então não existe ainda metodologia apropriada. A metodologia ela está pautada basicamente no campo da oralidade, da escuta, de permitir que o outro também fale. É tanto que no nível superior eu sempre começo todos os semestres com um mito, que é o mito de Ansan, que está ligado à democracia, onde eu mostro ao aluno que eu, enquanto professor, não sou o único responsável pela construção da aula. A aula tem que ser construída na parceria, no diálogo, na dialética. Então eu sempre trago esse mito de Ansan, que ela é responsável por esparramar, por misturar o que está concentrado. Nós temos uma educação básica em nível superior, onde o conhecimento ele está supostamente todo na mão do professor que está ali na sala de aula. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho e defendo que o ensino, seja ele na educação básica ou seja no ensino superior, ele tem que ser compartilhado com os alunos, ensino-aprendizagem. O aluno não é um ser que não pensa, o aluno não é um ser que não tem experiência. Muito pelo contrário. Até mesmo lendo os textos de Boaventura e discutindo aqui na faculdade, Boaventura disse que nós temos o costume de desperdiçar experiências, porque nós, professores, acabamos não dando voz aos alunos de mostrar como é que ele entende e compreende a cidade de Salvador a partir de um olhar afro-brasileiro.
acabamos ficando o tempo todo reforçando o olhar o olhar eurocêntrico, eurocentrado, onde mais uma vez questões da negritude, da identidade negra, dos valores e saberes da epistemologia africana não tem espaço. É um trabalho árduo, é um trabalho de desconstrução, mas que me motiva a ir construindo, ir produzindo, fazê-lo. E nesse fazer eu tenho encontrado alguns educandos que estão dispostos a me ajudar, a me ouvir. Eu acho que o necessário é isso, é a escuta. E depois tentar levar para a educação básica também. Eu vejo são diversos elementos, diversos fatores. Não tem como discutir a educação e colocar a culpa em apenas um fator. A educação é tão complexa que abarca uma série de elementos. Ao levar essa discussão para a sala de aula, nós temos que repensar a construção da identidade do professor. E nesse repensar a construção da identidade, eu defendo mais uma vez a obrigatoriedade da Lei 10.639 no nível superior, não como facultativa, optativa, como obrigatória mesmo. Porque é um tema transversal que perpassa por todas as discussões. Racismo ele pode aparecer numa aula de matemática, preconceito de cabelo ele pode aparecer numa aula de química, preconceito contra a pele, contra a origem geográfica de uma pessoa, ela pode aparecer numa aula de física, de inglês. E se o professor não tem um preparo para parar a sua aula e pegar aquele tema gerador e discuti-lo, então não faz sentido a lei ser aplicada. Por isso que ela não vem sendo aplicada. Os professores precisam entender que não importa se ele se reconhece quanto africano, quanto afro-brasileiro ou quanto branco. É uma discussão que todos nós temos que ter a responsabilidade de discutir. Tem que ser, fazer parte da ética de todo professor, discutir a questão africana, indígena e afro-brasileira na educação básica. Mas para isso é necessário formação. E a educação superior ainda não está fornecendo o mínimo de conteúdos ou de bases de informações suficientes para provocar rupturas. Eu vejo muito o processo de continuidade. A lei está implementada, a lei existe, mas a continuidade da negligência ela é forte. Ela é ainda o que impede que muitos professores levem essa discussão para a sala de aula. Sem falar as questões subjetivas. Muitos professores que são afro-brasileiros ou que são negros têm dificuldade de se assumir enquanto negros ou afro-brasileiros, porque tem toda uma construção histórica, pessoal, de que se coloca o tempo todo no processo de miscigenação, no processo eu sou moreninho, eu sou aquele chocolate, eu nunca sou negro, eu nunca sou afro-brasileiro. Então como é que eu vou querer discutir uma coisa que eu não sou? Mas para discutir o que eu não sou, eu não preciso ser algum tema, eu tenho que discutir como um todo. O tema é necessário, é urgente, se faz constante nas salas de aula e nós não devemos deixar mais uma vez soterrado. As atitudes necessárias para combater o preconceito racial na sala de aula são diversas atitudes que devem ser tomadas. Se formos analisar o papel do professor, uma das atitudes básicas necessárias é que a sua formação seja repensada. Não dá mais para continuarmos a fazer de conta que não existe racismo no Brasil, que não existe preconceito racial em nosso país. É isso que a educação básica vem fazendo. Nós estamos formando professores que não se dão conta de que esse tema ele está o tempo todo presente em nossas aulas. Todas as vezes que eu levo as minhas turmas de estágio para as escolas básicas daqui de Salvador, do portão até a sala de aula, o que eu mais encontro são falas, posturas e gestuais que remetem ao racismo e ao preconceito racial. Só que, mais uma vez, os nossos alunos, não têm esse suporte na sua formação. Então, uma das atitudes básicas, se for pegar o professor como o centro da discussão e da sua pergunta, é justamente isso, repensar a sua formação, incluir nas ementas, incluir nos conteúdos, incluir nas referências bibliográficas de todos os componentes curriculares, discussões que dê conta dessas questões, que é a questão da formação do povo brasileiro, é a questão da formação do que nós somos, do que nós encontramos no cotidiano. Porque a educação do nível superior ela ainda apresenta um perfil que ele foi construído no mínimo há 200 anos, só que a educação básica é um perfil que é o perfil social, é o perfil do dia a dia, não é o perfil que está aqui na universidade. Então, e principalmente se você pegar as referências bibliográficas das ementas das faculdades de educação, daqui da UFBA, da Faculdade de Educação, quase todas elas não dão conta dessa discussão de etnicidade, de negritude, de formação do povo brasileiro. Então como é que eu vou me entender afro-brasileiro se eu nunca fui apresentado ao que eu sou?
ao que me move, ao que transpõe e transporta a minha origem, os meus ancestrais. Então eu não sei quem eu sou. Então é um processo de transformação mesmo, de ressignificação. As políticas de cotas no Brasil, no nível superior, ela acaba tendo pontos de rupturas, como eu costumo falar, e pontos de continuidades. Se formos pensar nas rupturas, é inquestionável o número de alunos que conseguiram, alunos negros e afro-brasileiros, que conseguiram entrar na universidade, conseguiram ter acesso ao nível superior. Isso é inquestionável. Porém, a permanência que é discutida. Abriu-se as portas, mas porém o que é feito para que esses alunos continuem dentro da universidade? As políticas de permanência. Pensar em alunos afro e indígenas em sala de aula, tanto na educação básica quanto no nível superior, é pensar subjetividades. Quem são aquelas pessoas? Qual é a sua origem territorial? Qual é o seu espaço? O que é que eles querem? O que é que eles procuram? Dentro da pedagogia tem diversas pesquisas que mostram que muitos alunos da educação básica e também do nível superior acabam abandonando as salas de aula porque não se vê na discussão, não se encontra no plano de aula, não se vê no livro didático, não se vê nos vídeos que alguns professores levam para a sala de aula, não se vê no quadro, não se vê em discussão nenhuma. Então acaba sendo uma aula onde eu não me vejo pertencente, eu não me encontro enquanto afro-brasileiro, enquanto indígena. Então pensar esses dois grupos que você acabou de me perguntar é colocá-los dentro da discussão do plano de aula, do plano de curso. E para isso é necessário, mais uma vez eu reforço, que é necessário a formação dos professores voltada para as discussões da Lei 10.639. É uma das possibilidades, não é a única, é uma das possibilidades de rever o atual sistema perante essas discussões de etnicidade. Pensar os meios de comunicação, eu sempre encaro como duas vertentes. Tem o campo das rupturas e tem os campos das continuidades. Se analisarmos as telenovelas, as séries, ainda temos algumas questões de continuidade constante. As maiores emissoras de teledramaturgia brasileira acabam sempre reproduzindo e colocando as populações afro-brasileiras nos seus lugares específicos. Dificilmente você vê uma mulher afro-brasileira assumir o papel de uma médica, de uma advogada, de uma psicóloga, de uma professora universitária. Ela sempre é o quê? A serviçal, aquelas que estão no nível de emprego já estabelecido desde o processo de escravidão. Então, as mídias brasileiras têm um processo de ruptura e continuidade. Por um lado, às vezes, a depender das necessidades de quem está produzindo essas mídias, acabam sim trazendo elementos muito interessantes, como é o caso de uma série que está sendo vinculada na internet, chamada Empoderadas, que, se não me engano, são 10 episódios. Cada episódio apresenta uma mulher negra que conseguiu não ficar apenas no campo da invisibilidade. Uma mulher negra que é médica, que é uma psicóloga, que é uma professora universitária, que não apenas é uma empregada doméstica, é uma babá, é uma serviçal, é uma garçonete. Não é desmerecendo as outras ocupações, mas o negro não deve ser apenas serviçal. Ele pode sim assumir tantas outras funções sociais. Basta ter oportunidade, é a questão básica, é o termo preciso, oportunidade. É tanto que você dificilmente vê no Brasil um seriado ou uma novela onde o negro ele é o protagonista. E protagonista, que eu digo que ele não traga apenas as questões da escravidão, mas sim um negro protagonista na contemporaneidade que seja de relevância, que sirva como exemplo, representatividade para as crianças e para os adultos também. Se ver na televisão, ligar a TV e falar, bacana, tem uma mulher negra que parece comigo e ela está num cargo social que é alto, que tem prestígio social e que eu também posso me espelhar e um dia chegar naquele cargo. Por que não? Por que não pensar dessa forma? Falta representatividade. Tivemos agora a Miss Brasil, que é uma mulher negra, que o Brasil ainda não tinha tido a representatividade negra nesse cenário de concurso de beleza. Então eu vejo como aí um campo de rupturas, não mais a continuidade de apenas as mulheres do padrão eurocêntrico, brancas, loiras, dos olhos azuis, representando a beleza da mulher brasileira. Dizer se existe diferença entre os negros de antes e os negros de hoje é uma pergunta muito complexa. Eu posso te dizer que, no mínimo, de 1960 para cá, os negros
conseguiram se organizar, principalmente quando a gente pensa no movimento negro unificado, que a organização se deu com maior intensidade a partir de 70, da década de 70, conseguiram se organizar e o objetivo deles era o seguinte: não dá mais para permitir que antropólogos, sociólogos e profissionais da educação falem do que é ser negro. Nós negros temos que falar sobre nós. Quem sofre o preconceito racial não é uma mulher branca. E porque só ela deve falar do preconceito racial que uma mulher negra sofre. Então, de 70 para cá, esse movimento negro teve essa vertente de eles passarem a falar sobre a sua própria realidade, sobre o que eles vivem na pele, sobre o que eles recebem cotidianamente nas suas vidas, nas suas itinerâncias sociais. Então, eu posso dizer que de 60 para cá, não só eu, as pesquisas apontam isso, que houve sim uma ascensão acadêmica, profissional, muito precisa ser feito, muitas rupturas ainda são necessárias, principalmente no âmbito das universidades, mas eu posso dizer que o cenário das rupturas ele vem com força. Às vezes nós perdemos, às vezes vamos avançando, mas é sempre esse processo de não desistir, de perceber que se eu tenho uma sala de educação básica com 50, 45 alunos afro-brasileiros, eu tenho que mostrar a eles que é necessário valorizar a sua identidade. E se eu venho para a universidade e que eu também tenho um recorte de no mínimo 50% da minha turma afro-brasileira, eu tenho que de alguma forma incluir no meu plano de curso da disciplina as questões voltadas para a epistemologia africana e afro-brasileira, para tentar sensibilizar esses profissionais a perceberem a sua origem ou a origem dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus futuros alunos e propor discussões que amplie o recorte, amplie os grupos que são atendidos pelas políticas públicas e pelas discussões sociais.